para você depois dizer. Pode ler? Podemos ler? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Misericórdia. Se dissermos que temos comunhão com Jesus Cristo e andamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se assentam já com chicote nas costas. Feche os seus olhos. Se prepara que nós vamos sair da terra. Eterno e poderoso Pai, Tu me conheces e eu também te conheço. E um dos maiores motivos de eu estar aqui nessa noite é porque o Senhor um dia me ungiu diante das drogas, diante do crack, diante da prostituição dessa vida. Senhor, eu tenho um pedido importante a te fazer mais uma vez esse culto. Que a sua unção venha sobre mim e que teu Espírito Santo dirija a minha alma, para que eu possa, Senhor Jesus, ser tomado pela sua glória. Sei eu, ó Deus, que se o Senhor jogar toda a sua glória, eu morrerei, mas um pouquinho dela, para que manifeste entre os homens. Senhor, assim eu te agradeço por tudo que tu tem feito, tudo que o Senhor também tem ordenado. Pai, abençoa agora, e que almas e mais almas entrem nessa live, e que almas entrem também a cada dia mais nessa igreja, para que eles ouçam a verdade antes do arrebatamento da sua igreja. Que assim seja feita a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Só um minutinho, o Senhor revelar a palavra. Igreja, olhe para cá. Irmãos e irmãs que aqui se encontram presentes, nós estamos vendo uma carta de um versículo que é um tapa no rosto dos homens. Estamos falando sobre uma divisão. Não é a divisão da palavra que entra no corpo e separa ossos e medulas. Não é essa. Estamos falando de uma divisão da palavra quando ela entra e divide o espírito e a alma. Estamos diante de um versículo pequeno, mas que nos abateu ao ponto de nós olharmos para nós mesmos e vemos que estamos na mentira. Damos paz ao Senhor, falamos que Jesus Cristo está conosco, mas andamos em trevas. O tempo hoje está se esgotando, e o tempo hoje é o perfil da humanidade. Um tempo onde não há mais amor, um tempo onde não há mais fé e onde não há mais caráter cristão. Estamos vivenciando os últimos momentos da igreja na terra, e esse versículo veio para nos aniquilar o soberbo, abater aquele que se diz ser santo. É um versículo que nos traz a admoestação de aquele que realmente sabe quem o chamou, daquele que realmente sabe quem está sobre ele e quem está à sua direita, e sabendo nós que esse Jesus, que está acima do homem, à direita de Deus, não corrompeu e também não trouxe ao homem a corrupção. Trouxe sim sobre um corpo físico a incorrupção de toda a humanidade. E por quê? Porque ele, o verbo, estava em carne e desceu na terra e mostrou para todos os homens que era possível vencer a carne através do Espírito. Estamos numa dimensão desse versículo, uma agonia da terra e um confronto final, o último confronto que foi existente desde a criação, um confronto que foi existente, ainda é existente. E o que significa esse confronto? A luz e as trevas. Aqui, apóstolo Paulo e João, e também o apóstolo João, está escrevendo essa carta, e essa carta é uma carta de bater, é uma carta de doer os ossos, porque ele está falando, desmascarando as pessoas que eram crentes, as pessoas que estão vestidas de crente, mas estão andando em trevas, pessoas que dão paz do Senhor, pessoas que cumprimentam e dizem Deus te abençoe, pessoas que pregam, pessoas que levam o evangelho à sua mercê, dizendo que Jesus está voltando. Essas pessoas foram admoestadas pelo Santo Espírito que tomou o corpo de João, e João
João, em sua epístola primeira, está falando: se dissermos que estamos com Ele, se dissermos que temos comunhão e conhecemos, e andamos segundo a sua, fora da sua ordenança, andamos segundo a consciência dos nossos olhos, automaticamente estamos mentindo não somente para Deus, mentindo não somente para nós, mas mentindo para uma eternidade. A Bíblia menciona que o filho da perdição, ele transforma a sua atitude como mentira, e ele se torna filho do diabo, porque todos que mentem são filhos dele. Nesse exato momento, aqui João está escrevendo: vocês não são filhos de Deus, vocês não conhecem a luz, vocês são filhos de Satanás, porque vocês são mentirosos. Nós estamos numa frase aqui muito importante, dizendo que esse confronto não começou aqui. Segundo a Bíblia Sagrada, o confronto entre a luz e as trevas começa no Éden. O Éden agora é formado pela mão de Deus, e Deus agora ordena com uma voz, anunciando todas as coisas. Segundo no primeiro livro, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia um espírito de trevas sobre a face do abismo, mas no meio da face do abismo, as águas do oceano, ainda pairava o Espírito Santo de Deus. Então o que vemos nessa noite, e o que entendemos com esse versículo, é que essa luta não começou agora. Já havia trevas na terra, o mundo já vivia no colapso da escuridão, ao ponto de Deus, no meio de uma terra sem fome e vazia, colocar esses dois mundos para nós enfrentarmos. E como foi isso? A Bíblia menciona que no terceiro dia Deus coloca o sol, e chamou, iluminou a terra, e disse: esse será o candelabro do dia. Então Deus coloca, e também no outro dia faz a lua, e esse é a lamparina da noite. Estamos vivendo entre a lua e o sol. O sol é a justiça, a lua é o semblante de uma justiça querendo imitar uma justiça. Para a lua iluminar, tem que depender do sol. Então a lua mostrava que realmente ela estava ativa na escuridão, enquanto o sol no meio da manhã amanhecia com justiça. Estamos diante de uma realidade dos dias de hoje. Estamos em meio às trevas e em meio à luz. A luz e as trevas nunca compreendeu e nunca se entenderam. Segundo o apóstolo Paulo disse que não há justiça, e a justiça não combina, nem a luz e as trevas. Então nós estamos vivendo esse tema. O mundo espiritual é dividido. Ele é dividido entre luz, ele é dividido em trevas. Segundo o Senhor Jesus, ele veio, a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Estava ali a luz que iluminava diante de toda a terra. Jesus Cristo veio para quê? Porque os homens andavam em trevas. Segundo em Salmos 35:6, Davi diz: seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, o anjo do Senhor os persiga. E o que ele dizia com isso? Dizia para os homens ímpios, para que o anjo do Senhor perseguia os homens ímpios, ao ponto dele ler e também orar uma oração muito linda, dizendo: Senhor, me livra dos homens injustos, dos homens prepotentes ao sangue derramado. Então Davi está falando acerca de homens ímpios que andam e que vivem na escuridão. Então a luta entre as trevas e a luz sempre existiu. Desde quando Lúcifer desceu do céu, ele se tornou um demônio, apagou a luz. Embora seja que sabemos nós que o nome Lúcifer significa anjo de luz, mas agora Satanás não pode ser chamado de Lúcifer, porque ele não é anjo de luz. Então ele está agora Satanás, o diabo, o enganador das nações, o grande príncipe das trevas, que engana o homem, que coloca o homem na bebida, que coloca o homem no homossexualismo. Satanás é o adversário da luz, e veio para tentar governar essa terra, e conseguiu. Quando ele toma Eva e seu concílio, a serpente enganadora, ela dá à humanidade toda a luz que ela tinha, ela entrega toda para Satanás, e Satanás, como um sopro, apaga a vela. Apagou-se a luz se apagou na terra, a terra vem na escuridão terrível, e os homens começam a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Então o príncipe do mundo começa a governar de tal maneira que quando o Espírito Santo, em Mateus capítulo 4, ele pega Jesus e diz: Jesus, vamos até o deserto para ser tentado. Satanás, ele chega para Jesus e diz: ei Jesus, eu te darei todo este mundo se prostrar de me adorarem, porque um dia foi dado a mim. Então Satanás ainda tem poder sobre a terra, ele governa as regiões
regiões escuras, nos lugares sombrios. Segundo a salmista Davi escreve: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E o que ele quis dizer com isso? Que ele vivia numa escuridão, que os homens estão tateando na escuridão, a humanidade está sendo perdida. E por quê? Porque quando você está na escuridão, você não enxerga um palmo do sua mão, você não enxerga nada. Então o homem na escuridão, ele é perdido, ele é vazio, ele não tem nada, ele não consegue ter objetivos. Por quê? Porque ele não enxerga nada. Assim Deus enviou Jesus Cristo para iluminar a terra como uma lamparina de salvação a todos que estavam tateando e escorregando nela, a todos que batiam a cabeça na escuridão. Jesus desceu do céu para iluminar a terra e dizer: mundo sem porta, eu sou a porta; mundo sem luz, eu sou a luz; mundo de morte, eu sou a vida. Salomão agora está na sua escrivaninha, trazendo o livro de Provérbios, e ele escreve algo muito interessante no capítulo 4, versículo 19. Ele começa a dizer que o caminho do homem perverso é como a escuridão, não conhece aquilo que tropeçaram. Ou seja, eles nem sabem o que eles tropeçam, eles estão na escuridão, eles não enxergam. Por isso que pecam e nunca chegam ao arrependimento, porque ainda não encontrou a luz. Estão na escuridão, abandonados, estão vazios por dentro, e eles têm que ser alimentados para viver segundo os prazeres das trevas, das carnes, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Então, esse mundo tenebroso, que o homem anda em trevas, está cada dia mais caótico. As trevas estão dominando lugares mais. As trevas estão se alastrando em todo o planeta. O planeta Terra está acabado em trevas. O planeta Terra está amarrado na escuridão. Os homens não amam mais. Há detratores, ingratos, soberbos, presunçosos, maledicentes e profanos, mentirosos, beberrões, viciados, incrédulos, maldizentes. Nós estamos sim no colapso geral. O mundo está em um colapso. O planeta Terra está na maior luta, que Paulo também escreveu dizendo: há uma guerra entre mim, dentro de mim há um que quer fazer uma coisa e que aquele que eu quero fazer eu não consigo fazer. Paulo também sofreu a atividade das trevas, ao ponto de levantar o concílio e dizer: ei, a nossa luta agora eu entendo que não é contra os fariseus, Anás e Caifás, mas é contra demônios que estão nas regiões celestiais, que oprime a nossa alma, que oprime nosso viver, que oprime as nossas ideias, que ofusca os nossos sonhos. Apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, executa um juízo a toda a igreja dizendo: acautelai-vos, se preparai-vos agora para essa grande batalha. Ei, se preparar agora, pega a capacete da salvação, pega a palavra que é a espada, e pega agora e coloca o escudo da fé em teu peito e vai de frente com essas trevas. Tenta ser luz, ao ponto de Jesus disse: quando vocês levarem boas obras no meio do povo, assim sim, no meio dessas lutas, no meio dessas trevas, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai. Como que eu posso dar paz ao Senhor? Como que eu posso profetizar se eu sou uma fofoqueira? Como que eu posso falar em língua se eu sou um masturbador? Como que eu posso dizer que Jesus falou comigo se eu minto, se eu não pago ninguém? Nós estamos dizendo essa palavra. A igreja está escura. O espírito mentiroso entrou dentro dos templos. O homem tem que ser aquilo que ele prega. Então o apóstolo Paulo começa a entender que essas trevas não podem corromper o teu evangelho, ao ponto de denunciar que dentro da igreja viu um espírito maligno que entraria nos ouvidos dos homens para obscurecer a luz do evangelho. Ou seja, os demônios não deixaram penetrar a luz dos homens. E é o que está acontecendo. Essa palavra dura não é uma palavra de salvação da tua alma. É a palavra que você precisa ouvir desde quando você nasceu. Que as trevas estão cobrindo a terra e que as obras dos homens são errantes. Não podemos falar de Jesus sendo que a mesma boca que fala em línguas está fofocando e mentindo. Esse corpo que você fala que Jesus está dentro dele, habita dentro dele, olha o que você está fazendo com o corpo. Quem te mandou botar tatuagem no corpo? Quem mandou te furar a orelha? Você nasceu sem furo na orelha, você adulterou a imagem de Deus. Deus não mandou você fazer furo no corpo dele.
Como vocês podem dizer que respeitam o dono do corpo? Como vocês podem dizer que respeitam o Senhor Espírito Santo? Vocês não oram para passar batom, vocês não oram para fazer uma tatuagem, porque para isso não tem oração, isso é rebeldia. Mas para arrumar emprego vocês ficam orando, para Deus dar um marido você fica orando. Hipócritas, homens injustos, que não levam a verdade e não colocam em seus lombos a justiça do teu poder. Nós estamos vivendo esses dias, homens incautos da fé, amantes de si mesmo. As trevas tomam conta dos pastorados, pastores endemoniados, falsos líderes, falsos profetas, que não amam ninguém, que colocam 2 seguranças com um radinho no bolso, para não deixar o mendigo entrar porque ele cheira mal, e vai espantar o dizimista. Ladrões de dízimo, ladrões de igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias, e as trevas estão pregando. E é o que eu estou vendo que Paulo escreveu no livro de Romanos: trocaram a verdade de Deus em mentira, e amaram mais a criatura do que o Criador. Ei, meus irmãos, acorda! Jesus chegou dentro do templo e olhou para esses fariseus, e ele olhou e disse: ei, condutores cegos, vocês são cegos, como pode conduzir um povo na cegueira? Vocês são guias cegos, seu condutor cego. Um cego não pode guiar outro cego, porque os dois cairão no buraco. Como você pode pregar luz se você vive em trevas? Como você pode falar de Jesus se você serve a Satanás? E é isso que está acontecendo, a maior luta da terra, a luz e as trevas, levando homens à escuridão e homens à luz. Embora seja que a luz, ela tem um amor tão grande que ela não bate em princípios, ela obedece ao próprio Deus, e com muito amor ela vai cavando o coração do homem até convencê-lo. Agora as trevas chuta a porta do teu coração, entra e coloca ira na sua vida, e para você fazer coisas que não convém. Então os homens estão todos cheios de toda mentira, malignidade, maldiciência, são avarentos, ingratos, profanos, mais amantes do mundo do que amantes de Deus. Nós estamos sim vivenciando um reinado de Satanás. Satanás está vencendo a luz era a igreja. Jesus disse que nós ia brilhar, porque ele também foi a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você tem amado mais o mundo, você tem amado mais Satanás do que o próprio Jesus, que enviou com toda a cordialidade de sangue inocente para uma nova aliança da tua alma. Estamos sim nos últimos minutos da igreja na face da terra. Deus está falando com o teu povo, mas você está com o coração duro e não entende as coisas do Espírito. É para você coisa louca, é porque você ainda é natural, ainda compreende somente aquilo que vê. Assim Jesus estava passando em João 4, olhando e disse: é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos, um homem letrado, olha e diz: mas como eu não entendi essas coisas, como um homem sendo velho pode entrar no ventre da tua mãe? Nicodemos, tu é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Então à noite ele entra na casa de Jesus e bate na porta. Jesus começa a ensinar ele: olha as estrelas do céu, e agora põe a sua mão para cima. Olha, dá para sentir esse vento? Exatamente, o vento você não vê, o vento existe, você só sente ele. Então assim é Deus, porque aqueles que nasceram com Deus é como o vento, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque os que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que nós temos que entender, que o Espírito Santo, ele é luz, o Espírito Santo não é engano, o Espírito Santo não é engano. Chora mesmo, pode chorar. Muitas pessoas chorando, chora mesmo. Deus está te corrigindo. Você não pode falar a paz do Senhor, porque você não tem paz. Você cumprimenta a paz do Senhor aqui e bate no teu filho e espanca ele na sua casa. Como você tem paz? Não podemos dar uma coisa que não temos, não podemos oferecer aquilo que nunca conhecemos. Hipócritas, homens hipócritas se levantaram nos últimos momentos, ignorantes da fé, que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Homens incautelados, homens soberbos, que não se redimem diante do momento de trevas que se passa. Estamos vivendo a maior guerra que existe na Bíblia. O diabo e seus seguidores, o diabo e seus servos, e Jesus com seus santos anjos, numa guerra travada,
numa guerra para almas, tudo em prol de almas, Satanás tentando matar almas e Jesus tentando convencer almas. Estamos sim na maior guerra espiritual da terra. O funk levando a sua filha para rebolar e ainda chamar ela de cadela e ela dá risada, enquanto Jesus quer levantar a sua filha para ser uma grande mulher de Deus, para orar para os que estão enfermos, para derrubar demônios, para levantar como uma grande mulher de Deus. É isso, a maior guerra que assistimos e existe ainda. Por que João escreveu isso? Porque Jesus ficou indignado. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus diz: vocês são a luz do mundo, não pode se esconder nas trevas. Pode-se uma cidade iluminada esconder? Não pode-se uma cidade edificada, iluminada em cima do monte se esconder? E ele começa a dizer uma parábola: não se coloca uma lamparina debaixo da cama. E o que é a lamparina? A lamparina soma a nossa vida. Quando aceitamos Jesus, não adianta falar que você é cristão, que você é crente, que você é evangélico. Se você está no pecado, você nunca conheceu o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, a verdadeira palavra é essa: somos filhos de Deus, se é que vencemos o mundo. Porque quem vence o mundo é filho de Deus. Porque Jesus disse: ei, eu estou indo embora, mas vocês vão vencer o mundo assim como eu venci o mundo. Então quem está com Ele e vive em trevas nunca o conheceu. Quem diz que ama Ele e odeia o seu irmão é mentiroso, nunca amou a Deus. Não existe uma pessoa agradar dois senhores: ou agrada um e desagrada o outro. A nossa vida é tão interessante que esse versículo de Gênesis nos dá a dimensão de que realmente Deus criou tudo na perfeição: direita, esquerda, baixo, alto, quente, frio, ir, voltar. Tudo na vida tem um parâmetro de mais e menos, de idas e voltas. E assim aconteceu no mundo espiritual. Estamos a luz e as trevas. Devemos entender que Deus nos chamou para a luz. E segundo o que João escreve dizendo, ele começa a entender que não podemos praticar a luz se ainda continuamos amarrados como escravos nas trevas, porque mentimos para nós mesmos. Porque Deus é a luz e nele não há trevas alguma. Então esse Espírito tomou tanto a sua vida que se colocar um pandeiro aqui e uma tabaca de macumba, você começa a rodopiar falando que é o Espírito Santo. Mas parou o pandeiro, você para também sua carnalidade. Para o pandeiro para você ver se não para. É a carne querendo rodar e roda e roda e roda e roda, e a vida não sai dessa porcaria. Mas pode ter certeza de uma coisa: para mostrar para homem de um falso moralismo espiritual, eu prefiro ficar sem pandeiro, sem tabaca, lágrima no olho, arrependido dos meus pecados. É isso que eu quero para minha vida. Não é rodar na carne não, mas entregar espírito para o Senhor Jesus. E vai a missionária roda, 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 roda. Amanhã está fumando cigarro lá fora. Engraçado que na palavra ninguém roda. Por quê? Só na música. O que está acontecendo com a terra? Que mentira do diabo é essa? Se você costuma rodar, vai para o jejum e oração, que Jesus arranca esse demônio do seu corpo. Você está parecendo o demônio que aparece sempre nos Estados Unidos, chamado tornado. Roda igual um tornado, mas não tem força alguma para combater contra as trevas, porque você é trevas. Então eu quero dizer algo a vocês: o Espírito Santo está falando conosco acerca da nossa caráter, do nosso desafio, que é enfrentar a morte. E ninguém pode vencer a morte se não haver a vida.
Quando Jesus desce no terceiro dia, ele era a luz, e luz é vida. Então ele venceu a morte, porque Jesus era a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus no terceiro dia trouxe vida a todos os homens, todos aqueles que creem na sua palavra, todos aqueles que negaram a sua própria existência para servir um Jesus que hoje não vemos, mas que agora que fechamos os olhos e podemos sentir. Pois ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e séculos. Então que trevas é essa que não sai do seu viver? Você prega e masturba, prega, cobiça os outros, está na igreja por dinheiro, torpe ganância, malcriado, maldizente, contendeiro. Que Jesus você conheceu? O meu Jesus é manso, humilde de coração, longânimo, amoroso, sabe suportar a fraqueza do fraco, chora com os que choram, alegra com os que se alegram. O livro de Efésios diz uma coisa bem clara, no capítulo 5, versículo 8: andai como filhos da luz. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a luta é tão forte, a luta é tão séria, da separação entre ovelha e bode, porque os bodes são os filhos das trevas, que tentou imitar a luz. E eu vou dizer a todos vocês, aconteceu na Bíblia Sagrada esse efeito. Aconteceu isso daí. Segundo a Bíblia Sagrada, Eliseu estava passando e uma mulher olha e diz: eis aí um grande homem de Deus. Mas aconteceu também que as trevas imitou a luz. Paulo estava descendo a cidade, uma feiticeira olhou para ela: eis aí dois homens de Deus. O mesmo que a luz faz, as trevas quer imitar. Mas a Bíblia diz que Paulo olhou, fitando os olhos dela, aquele demônio caiu manifestado. Moisés pega o cajado, e Deus tem uma ordem a ele, é chegar a Faraó e desafiar ele junto com Arão, e diz: agora quando você jogar esse cajado no chão, vai transformar numa serpente. E não é que os feiticeiros chegaram e fizeram também serpentes? Imitou a luz. A serpente de Moisés fez uma cobra, e aí os feiticeiros jogou um pó mágico e criou um monte de serpente. Mas a diferença no final é toda: a cobra de Moisés engoliu as cobras de Faraó. Então sempre as trevas que a dama de luz, e não é nada. Segundo o que Deus ensina, aquele que se diz e querer ser alguma coisa e não sendo nada, se gloria a si mesmo, a sua religião é vã. E é o que estamos vivendo. Um monte de mulher de saia no pé, mas com a língua rastejando no pé. Um monte de homem com gravata na vertical, mas com o pênis ereto olhando para uma mulher de meu irmão. Nós estamos vivendo essa carnalidade do inferno. E vocês precisam se converter desses pecados, porque vocês estão filhos da obediência e dos prazeres dessa carne maldita que há de retornar para o pó. E não adianta dar uma de dicionária chupando o pênis do seu marido e aí vir cantar aqui na igreja comigo. Não vem com o microfone cheirando o pênis aqui não. É o que está acontecendo nessa porcaria na igreja. Até quando vocês vão pecar diante do santo e achar que está tudo bem? Aqui de dentro, aqui está cheio de vestidão, amanhã está com a bunda, com a calcinha para cima dentro de casa, andando pelada dentro de casa, abrindo geladeira pelada. Deus está em todos os lugares. Então não adianta ficar mordendo a linguinha no Facebook e vir aqui dar uma de crente. Não adianta vir aqui, pode chegar o profeta, fazer isso aqui na Bíblia, tirar uma fotinha, colocar no estado do WhatsApp e chegar com essa vida maldícula que você está vivendo. Profeta da onde? Os profetas não tinham tempo de nem eles viverem. Viviam uma vida santa com Deus, sexo desregrado, leito cheio de mácula, todo leito desejado às coisas da carne. Continua no sex shop pegando um chicote para bater no seu marido. Amanhã Deus vai pegar você com chicote também. Amanhã os demônios vão te dar chicotada também. Vocês são muito carnais, e é por isso que Deus está repreendendo vocês. Vocês querem falar de Jesus sendo que vocês não vivem Ele. Eu amo o Senhor.
Quem ama Jesus aqui? Abaixa a mão, seu mentiroso. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. É por isso que vocês vão para o inferno. Levantou a mão rápido. Você ama nada. A tua vida como que está? Como que isso é amor? Isso é amar a Deus? Sair daqui pronto para pecar, derramar sangue, beber uma, falar mal dos outros? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Não adiantamos querer ir para o céu, que é tão estreito, tão difícil, com uma vida medíocre que nós estamos vivendo. Ou somos luz, ou somos trevas. Ou vamos para o céu, ou vamos para o fogo do tormento. É essa dimensão que a terra está vivendo. Se descer na esquina de baixo e perguntar para um pingaiada: você tem Jesus? Eu tenho Jesus no meu coração. Mas está bêbado. E é o que está acontecendo. Você vai pregar para a tua irmã que está em adultério, tem 3 casamentos. Vamos lá, eu já tenho Jesus aqui, eu não preciso de igreja. O diabo cegou milhões de pessoas, e eles se endureceram ao seu serviço. Não querem entender que a luz tem regras, tem leis, e que para entrar nesse mundo de luz e um dia brilhar para sempre com Jesus, que é a luz do mundo, precisa de pagar um preço muito caro. Negar a sua própria existência, negar os seus próprios sentimentos, morrer aqui para viver lá, perder aqui para ganhar lá. Jesus disse: ei, aquele que quer viver comigo a eternidade tem que descer e aborrecer essa própria vida, aborrecer essa própria existência. Ser a sua amiga que você andava, agora já era. Você não vive mais para você, pois Paulo escreve dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é o que precisamos fazer para que Jesus nos habite dentro de nós. Negar as nossas vontades, sair da vontade deste mundo e executar juízo e justiça que nos fará viver. Então é hora para a igreja entender que Deus não chamou todos para ficar na igreja zombando da cara daqueles que querem buscar a Deus. E o que acontece é que muitos que estão no mundo não porque eles quiseram, é porque mentiram, caluniaram esses homens dentro da igreja. Fofoca, contendas, ira, dissensões estão matando a igreja do Senhor. Jesus está chamando a todos ao arrependimento. É necessário que o homem nasça de novo. É necessário pedir perdão e ser perdoado. É necessário voltarmos ao Senhor. Tornemos para Ele, porque Ele nos despedaçou, Ele nos fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem quer seguir a mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo e terá luz. O fim dos tempos chegou, igreja. As trevas estão ganhando força. Jesus está chamando a todos a se arrepender do caminho do mal, fugir do caminho da ira do Senhor, voltar para o Senhor, enquanto ainda se pode achar, invocá-lo, enquanto está perto, invocá-lo, pois o tempo do arrependimento mundial chegou. As trevas estão jogando vírus em toda a humanidade, o diabo está balançando a terra, mas Jesus só não caiu porque Jesus está segurando a terra. A sua misericórdia é o fato de eu e você não ser assassinado, é o fato de eu e você não ser consumido. Os seus pecados estão matando a sua alma, e você vai descer a sepultura do inferno. Os demônios vão vir buscar a tua alma. Acorde, meus irmãos. Pare de ser machista, pare de ser o cara de coração duro. Negue a si mesmo. É hora do tempo do arrependimento. A luz está brigando com as trevas todos os dias, para que vocês se consertem, para que você se conserva na presença do Espírito Santo e na luz do teu poder.
Outrora nós éramos trevas, e Paulo diz: agora nós somos luz. Estávamos todos cegos, meus irmãos, numa escuridão que nos matava. Precisávamos fumar maconha para sentir uma brisa suave, que por alguns minutos tiraria o sofrimento da nossa alma. Mas o efeito passava, e a nossa alma voltava novamente tenebrosa, vazia, cansada. E é por isso que Deus está chamando todos os pequeninos para que se convertam para a luz, porque as trevas nunca foram boas. Ela traz morte, aprisionamento da alma. Jesus está com as mãos estendidas nessa noite, chamando eu e você para um novo tempo, para que você mude seus conceitos e para de dar paz ao Senhor para os outros sem você ter paz. Você é um mentiroso, você está mentindo para você mesmo. Você é a sua maior arquirrival. Você mente para a tua alma, engana a si mesmo, está levando a tua alma para o fogo do tormento. Acorde, vê o que você está fazendo. Olha para você agora no culto, o que você fez ontem e hoje. Olha aquele pecado que você cometeu hoje, quando aquela menina passou na rua e você cobiçou ela. Olha vocês, irmãs, olha homens, olha como esse pecado te aprisionou, como correntes amarrou você. E é por isso que a verdade, ela liberta dos cadeados do inferno, dos cadeados das prisões do pecado e da morte. Porque quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, é livre da lei do pecado e da morte. E é o que devemos fazer, trasladar em nós. Desde Gênesis começou essa luta. E é por isso que está escrito: o choro dura uma noite, a noite é trevas, a noite é escuridão, a noite é abandono, a noite não tem ninguém. O choro dura uma noite, mas pela alegria ela vem de manhã. Escute, a noite inteira você chorou, a noite inteira foi recuada, as madrugadas na escuridão. Então do meio dos montes nasceu o sol da justiça, pois a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é por isso que o choro dura somente uma madrugada. E toda manhã Jesus está te chamando pelo teu nome, para te cuidar das feridas do choro da noite. Hoje, se você se arrepender, hoje, Jesus aniquila o que aconteceu ontem de madrugada, porque a sua misericórdia se renovou no dia de hoje. E o que Ele quer é que todos os homens andam na vereda da sua justiça e na retidão do teu poder. Então acautelai-vos todos, e sabeis que eu sou o Senhor, diz a sua palavra. Levantai-vos as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. É necessário que nascemos de novo, sim, não para a morte, mas sim para a vida. Então Paulo olha os crentes dormindo, e ele diz: como vocês podem dormir essa hora? Não dormitaremos como os que dormem à noite, porque não somos de noite, ou seja, não somos das trevas, somos de dia, e vamos trabalhar enquanto há dia. Então, o trabalho da igreja só continua a acontecer quando a luz ainda está acesa. Assim também aconteceu no livro de 1 Samuel, quando Deus chama Samuel, a lamparina de Israel ainda estava acesa. Então, enquanto a luz, há esperança. Mas quando apagar a luz, acabou a esperança. Então, o Espírito Santo me toma nessa noite para dizer a vocês que existia 10 virgens, 10 igrejas num mundo escuro. E para chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso, tinha que ter uma lamparina no meio da escuridão. Então as lamparinas das virgens loucas, outras 5 prudentes, 5 loucas insensatas, colocou-se, ficou diante da porta. Então, casando-se ali, passando o tempo, as virgens prudentes se apagaram com o mundo, o seu azeite apagou, a lamparina se apagou, e queria pedir azeite das prudentes para um casamento real. Foram embora, voltaram, não, a Bíblia não se diz que elas voltaram acesas, mas quando voltarem, Deus já tinha casado com as noivas que estavam acesas no meio do mundo cheio de escuridão.
E o que chama a atenção é que quando Paulo e Silas estavam aprisionados dentro da prisão, a Bíblia diz que veio um terremoto depois do seu louvor, as cadeias se quebraram e uma coisa aconteceu com o carcereiro. Segundo a Bíblia Sagrada escreve dizendo que o carcereiro pediu luz. Então Paulo olha para ele: crê no Senhor e salvará tu e tua casa, Ele é a luz. E o que Jesus fala nessa noite? À meia-noite ouve-se um grito: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E o que vemos? Um carcereiro que quando chegou à meia-noite, a cadeia se quebrou. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam cânticos a Deus, até que veio um estrondo e abalou os alicerces da cela, e eles foram soltos pela mão do Senhor. A terra, todo dia ela vive à meia-noite. Todo dia a terra vive à meia-noite. O tempo de escuridão, o tempo que lota os motéis, o tempo que gosta de chegar no forró à meia-noite, aonde está as menininhas, as curtições. À meia-noite é a hora mais gostosa de sair. Por isso que tem um demônio chamado Pombagira Maria Padilha da meia-noite. À meia-noite acontece um ciclo entre o passado e o futuro, entre a 11h59 e a 0h. E é por isso que no meio da meia-noite é o lugar onde as cachoeiras estão sendo acendendo velas para matar você. À meia-noite eles colocam velas sobre a encruzilhada. E por que a meia-noite? Porque a meia-noite é um lugar do mundo espiritual atacar. Por quê? Porque Deus quer renovar a sua misericórdia no dia seguinte, e o diabo quer matar aquilo que ele fez no passado. Então estamos num ciclo de 11h59 para 0h. E isso nos traz um constrangimento no mundo espiritual. Abre-se o portal do inferno e também abre as janelas do céu. A guerra começa toda meia-noite, e é por isso que à meia-noite o Senhor Jesus vai voltar. A hora que a guerra estiver cada instante, que a noite estiver apanhando no meio das trevas. Precisamos acordar enquanto é tempo, pois Jesus está voltando, e Ele só vai levar pessoas que Ele enxergou na escuridão. E como? Não se enxerga na escuridão aquele que não se acende. Você consegue enxergar um vagalume no meio da selva porque ele se acende, mas quando ele apaga você não vê ele mais. Assim está acontecendo com a igreja. A igreja apaga e acende, apaga e acende. Um dia Jesus vai voltar na hora que vocês não pensam que vocês estejam apagados. Então não brinca de ir para a igreja e ir para o mundo. Fuma cigarro e vem para o culto. Faz isso, aquilo e volta para a igreja. Deus nos chamou para ser homens constantes numa questão de queda e de escolhas. Nós precisamos agarrar essa oportunidade. A nossa alma anseia pelo braço do Senhor, e precisamos optar pelo aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo e aquilo que é reto. Vamos parar de pecar na casa de Deus. Vamos vestir a armadura da couraça da justiça, para que invadisse em nós o ser da luz, para que possamos estar com Ele, assim como Ele andou, assim seremos. Vamos cavalgar em meias trevas, vamos se arrepender a cada dia mais, pois o juízo do Senhor está próximo. É tempo da igreja se arrepender, é tempo do grande juízo universal, para que todos os moradores da terra entendam que a luz veio ao mundo e abriu uma esperança a todos os homens. Vamos embora daqui, logo logo Jesus vai voltar e buscar o teu povo. Nem todos que se acham que a luz é luz, e é por isso que Paulo disse: se descer um anjo, até Lúcifer pode se transformar em anjo de luz. Não que Lúcifer pode clarear o teu corpo, não é isso. É que uma pessoa com Bíblia na mão pode enganar muitos. Ele não é luz, ele é trevas. É como Jesus escreveu: são falsos profetas, que estão vestidos de ovelha, mas dentro são carneiros e lobos devoradores. E é o que está acontecendo hoje.
Nós falamos que temos Jesus, mas falamos mal do próximo. Estamos andando em contramão daquilo que Jesus nos ensinou. Então não vamos entrar no céu com Ele. É impossível alguém entrar no céu carregando em si fardos de justiça. Ezequiel 18:23: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará mal do pai, nem o pai levará mal do filho. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que praticou e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Não estamos aqui para se aparecer. O Espírito Santo quer que você se converta. É tempo. O teu túmulo está chegando o dia do teu corpo ser sepultado e a tua alma gemer para sempre. O teu marido não vai poder te salvar. O teu namoradinho não vai poder te salvar. Ninguém vai poder te salvar. Nesse dia, segundo a Bíblia Sagrada escreve, que nesse dia o homem dirá: tenho comida, bebida para muitos dias. Direi à minha alma: come, bebe, regala-te. Então uma vírgula aparece no meio do versículo e alguém abre a boca e fala para essa alma: louco! E quando eles te pedirem a tua alma, e ele pergunta: quem te levará? Para onde irá? O diabo está babando pela sua alma, porque você é escravo dele. Ele te conhece, você faz a vontade dele, e ele está dando risada, gargalhada, esperando você sair do corpo. O Facebook, o WhatsApp, nada disso vai ter no inferno de tormento. Você vai ficar sozinha, sem amigas, sem amigos, sem parentes, porque vocês rejeitaram a luz, aquilo que poderia salvar a tua alma do fogo eterno. A única oportunidade de escolha do homem, enquanto ele se enxerga a Deus, é tempo de buscá-lo. O salmista diz em 56: ei, Isaías, vamos buscar enquanto se podemos ver e achar. Mas vai chegar uma hora que não vai poder mais achar, e as trevas dominarão todo mundo. O Espírito Santo vai embora daqui, e você nunca mais vai sentir o que você está sentindo aqui hoje. Nunca mais. É daí para a morte eterna. Parentes seus, amigos seus que morreram no pecado estão queimando agora. Não estão dormindo não, estão queimando. Está pedindo a Deus para que Ele tivesse a oportunidade de te avisar e não ir para lá. Segundo a Bíblia Sagrada, quando o rico morre, ele fala: Abraão, me faz que eu saia desse tormento, desse inferno, para avisar os meus irmãos que estão lá na terra. Então sabe o que Abraão disse? Não permito, porque lá na terra tem o pastor Júlio e os profetas. Eles estão avisando sobre esse lugar. Eles já estão avisando para o povo não vir. Mas eles são desobedientes. Amam cochilar, beber, dançar. Uma terra mentirosa. Para dançar, 242 jovens, bonitinho, agronomia, doutorado, entraram numa boate chamada Kiss, ou seja, beijo da morte. E morreram todos queimados, asfixiados. Não voltaram mais. O prazer da bebida acabou. A faculdade acabou. Olha para você. Aonde você está conduzindo aquilo que está dentro de você, que chama alma? A tua alma não quer pecar, ela chora para não pecar, mas você gosta da carne. O espírito e a carne se lutam. O espírito sempre vivo, querendo levar vocês para a luz, porque Deus é espírito. E a carne sempre querendo a soberba das trevas, porque quem semeia na carne ceifará a corrupção.
Mas quem semear no Espírito ceifará a vida eterna. Estamos todos enganados por esse sistema. Fomos enganados por pastores, que se dizem pastores. Você deu dízimo há quanto tempo na sua igreja? E quando ficou desempregado, vê se a igreja foi te ajudar. Estamos no meio de lobos. Estamos no meio de pessoas que gostam de casar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Você não sabe mais quem é a verdadeira mulher do teu pastor. Já casou mais de 4 vezes. Toda vez que aparece uma menininha nova na igreja, ele fala, não, é de Deus casar com aquela. E larga a mulher buchuda, porque agora tem pneuzinho na barriga. Esse mundo que estamos vivendo, aonde os demônios estão tão bravos, que o teu pastor faz assim, olha minha mulher como ela é linda. Alguém está aqui com inveja, né? Eu não vou na igreja para ver tua mulher, sou filho do diabo. Eu fui lá para ver Jesus. Eu não estou atrás de mulher, não. Eu não estou atrás de mulher, não. Eu sou filho das trevas. Vou repetir uma coisa. Vou falar para todos os homens que aqui se encontram, com a autoridade de Deus. Quem vem atrás de mulher na igreja é tarado. Quem vem atrás de mulher na igreja é tarado. E mulher que vem atrás de homem na igreja é biscate. Aqui não é lugar de que encontrei, não. Vai pro batu lá fora. Aqui é o lugar de todos se humilhar perante a presença do potente mão de Deus. Ai, tem a darabaga. Ei, a glória de Deus está forte nesse lugar. Aqui não é lugar de encontrar homem, não. Vai encontrar no baile funk. E aqui não é lugar de ficar cobiçando irmã, não. Aqui é o lugar de respeitar o seu próximo e dizer, irmãos, vamos para o céu juntos. Então o recado aos tarados e às biscates: se arrependam. Jesus te ama. Saia da carnalidade. Vem na igreja para querer casar, é porque ainda não encontrou o noivo Jesus. Aonde tiver a verdade, ninguém pode ir contra ela. Glorifique e exalta o Senhor Jesus. Levantam todos. Eu estou cheio do poder de Deus no meu corpo. Jesus um dia disse para mim: enquanto você pregar a verdade, eu estarei com você, dentro de você, porque eu sou a verdade. O homem não tem que dar passagem para homem aqui dentro. Todos nós somos errantes e precisamos aprender o erro para consertar e viver com Jesus Cristo na sua glória. Quem quer ir para o céu da glória, Jesus? Ele quer te salvar. Então é tempo do arrependimento mundial. É tempo de todos nós